Boa noite, né? Meu nome é Gustavo, eu sou aqui de Amparo, né? Vizinho de vocês. A gente tem trabalhado, né, com alguns municípios desde a primeira, a Aldir Blanc, né, que teve lá em 2020. Eu não lembro se vocês já participaram, né, dela. É que essa Aldir Blanc agora, né, a Aldir Blanc que é chamada, né, tem um apelido de Aldir Blanc 2, mas é a política nacional, né, Aldir Blanc. Ela é um pouco diferente da primeira, né? A primeira ela veio como um caráter mesmo de emergência, né? De auxílio emergencial em virtude da pandemia, né? Que a gente passou. E agora não, né? Agora ela já não é mais, não tem mais esse caráter da emergência, né? Essa política ela chega, né? Já consolidada, né? Pelos próximos 5 anos, onde o município também tem, né, a obrigatoriedade de fortalecer o sistema municipal de cultura. Né? O que seja isso? O município, a partir de agora, eles precisam, né, criar um conselho, né, municipal, precisam ter um fundo municipal, né, e precisa ter um plano municipal de cultura. Né? Tudo isso daí, né, é uma formalização para que o município ele consiga receber esse recurso do governo fundo a fundo. Né? O que significa isso? Hoje, como que o recurso chega aqui em Pedreira? Hoje chega assim, o município abre uma conta, quer dizer, o governo, né, abre uma conta para o município no Banco do Brasil e é feita essa transferência do governo para a conta. Só que daí precisa alguém responsável, né, administrar essa conta, ir lá abrir uma conta, é uma conta bancária normal. Então, com o fundo de cultura, né, vai acontecer do fundo, né, cultura governo, já ser destinado direto para o fundo do município. Então, isso vai estreitar o laço entre governo e município. Né, coisa que já acontece, por exemplo, com a educação, né, com a segurança pública, né, com essas grandes pastas, né, que tem esses maiores orçamentos, né, e assim, infelizmente a cultura ela foi sendo deixada para trás. Só que a gente tem que dar graças a Deus que agora estão olhando para a cultura, né, de uma forma diferente e por isso que está havendo essa, vamos dizer assim, entre aspas, né, profissionalização do setor, né, tanto em âmbito, né, da organização quanto no âmbito, né, da participação mesmo, né, dos agentes culturais em estar assim, procurando, né, se profissionalizar mesmo para poder entender como é que funciona o mecanismo. Num primeiro momento, às vezes a gente assusta porque existe regras, né, as regras têm que ser cumpridas, né, não pode ser feito de qualquer jeito. Então, qual que é a intenção nossa aqui hoje? A gente vai conversar um pouco a respeito, né, desse edital que foi publicado aqui. Eu não sei se todos chegaram a ler. Alguém conseguiu ler o edital? Leram o edital? Sabe, a gente dá uma passada nele, né? Se tiver alguma dúvida, sabe, pode me interromper, a gente vai trocando essa ideia, porque a intenção aqui é justamente essa, né? Dar uma passada no documento, ver se não tem nenhuma dúvida. E depois a gente vai lá pro modelo do projeto, que é onde é o projeto mesmo, assim, propriamente dito, né, onde a gente vai estruturar ele. Então, qualquer dúvida, né, vocês fiquem à vontade também para isso, dos anexos, né? A gente vai dar uma passada por eles também, né? Então, caso tenha alguma dúvida aí no meio do caminho, vocês vão me parando aí, tá bom? Ah, aproveitando também na quarta-feira que vem, né, que é dia 10, a Priscila, né, que trabalha com a gente, não sei se vocês conhecem a Priscila Juliet, ela vai fazer um plantão tira dúvidas também, né, que vai ser online. Então, caso fique alguma dúvida de hoje, né, alguém já chegou a inscrever o projeto ou ainda não? Não, ele foi alterado. Ele foi alterado, a gente vai falar sobre isso também.
Então, caso fique alguma dúvida, né, de hoje também, daí no dia 10 vai ter esse plantão Tira Dúvidas, que daí vocês podem também, né, fazer as perguntas lá para a Priscila. Então, primeira coisa aqui, né, que importa para a gente, o município de Pedreira, né, ele recebeu menos de 360 mil, né, reais. O que isso daí implica? Os municípios que receberam menos de 360 mil, eles não têm a obrigatoriedade de destinar parte desse recurso, né, para o Plano Nacional da Cultura Viva, né, que diz respeito aos pontos e pontões de cultura, né? Ele não é obrigatório, mas se houver algum ponto de cultura no município, né, e vocês conversarem de repente, né, com o secretário ou, né, os responsáveis, né, pode chegar num consenso aí, né, que uma parte dessa verba seja, né, direcionada para esse ponto de cultura. Então, assim, como não existe essa obrigatoriedade, né, o que eles sugeriram fazer aqui? Eles pegaram esse valor, né, que está disponível e foi dividido, né, em todas essas categorias aqui. Lembrando o seguinte, essas categorias que foram definidas, inclusive com os valores, foram todas pactuadas em audiências públicas. Né, foi feito isso em conjunto, não foi a secretaria que fez isso e nem a gente. Né, foram vocês que fizeram. Essa divisão aí foi feita pelos... Isso. Então foi feito por vocês. Por que isso é interessante? Para depois não ter um diz que me disse, sabe? Ah, não, pô, mas vocês deixaram 10 mil aí para fazer uma manifestação de dança? Mas foi decidido, foi vocês que decidiram dessa forma. Então, assim, essa audiência pública, né, tem essa função. Então, por isso que é importante, né, todo mundo participar para poder dar a sua opinião. Porque senão depois chega lá na frente e fala, mas vocês fizeram isso, tem muito dinheiro aqui, tem pouco aqui. Só que, assim, infelizmente, muitas pessoas não participam. Assim, às vezes a pessoa tem condições de estar na reunião, mas não vem porque ela não quer. Sabe, eu estou falando isso por experiência própria, porque assim, eu já rodei aqui na região de Sorocaba, mais de 20 municípios. Sabe, então assim, é feita uma convocação, as pessoas não vão. Depois é decidido lá os valores, exatamente. Então, o que acontece? Como a gente já tem isso aprovado até 2027, o que significa isso? Que vai virar o ano agora, a gente já está em outubro. Já está em outubro. A gente vai piscar o olho, vai terminar esse ano aqui. Em janeiro começa tudo de novo. Esses 330 mil vai chegar para a pedreira de novo. E vai começar tudo de novo. Sabe? Então, assim, 2026, de novo. 2027, de novo. Então, assim, eu me coloco como agente cultural, porque quando eu não estou do lado de cá, eu estou aí, eu estou do lado do agente cultural, porque eu também tenho direito a esse dinheiro aí. Sabe, quando eu não estou prestando serviço, eu também tenho direito. Então, assim, se esse dinheiro é nosso, né, eu falo nosso, que é da nossa classe artística, se a gente não tem interesse pelo que é nosso, quem é que vai ter? Então, assim, se eu sei que esse dinheiro, né, eu posso usufruir dele, o mínimo que eu devo ter é interesse por ele. É participar das reuniões, sei lá, querer saber de alguma forma como é que eu posso ser beneficiado com isso. Então, por isso que é importante a gente estar reunido aqui para conversar. Né? Hoje já está pronto. Né? Então, hoje assim, a gente vai passar no que foi definido. Né? Hoje já não tem mais como mexer. Ah, tem muito dinheiro aqui, pouco aqui. Agora já era, sabe? Agora já está definido. Então, vai ter que trabalhar com o que tem. Né? Então, assim, pro ano que vem, né, já fica o convite, então, né, das pessoas se mobilizarem, de repente criar até grupos assim de coletivos que, por exemplo, em Amparo a gente tem um coletivo cultura lá que tem 115 agentes culturais,
de todas as áreas, sabe? Da música, do teatro, da dança, do artesanato, da gastronomia, da literatura. Tá todo mundo lá. Às vezes é mais fácil a gente divulgar alguma coisa pelo grupo lá do coletivo, né, que todo mundo ficar sabendo, do que pela prefeitura. Porque às vezes publica alguma coisa no site da prefeitura, mas quem que entra no site lá? Ninguém entra. Né? Então é muito mais fácil, né, mobilizar assim entre vocês, de repente criar um grupão, né, onde a comunicação ela fica muito mais rápida e muito mais eficiente, né, entre vocês. Então vamos lá. Foi definido aqui 5 prêmios, né, 5 projetos de dança e manifestação, né, da cultura popular, no valor de 10.200. Assim, para quem não leu, assim, eu não vou ficar lendo aqui linha por linha, senão é muito cansativo, tá? A gente vai dar uma passada de olho aqui, mas depois, assim, né, quando vocês tiverem um tempo aí, dá uma lida, né, com calma nisso daqui, né? E caso tenha dúvidas, depois semana que vem a Priscila também vai ter o encontro dela, né? Vocês podem falar com ela também. Daí temos aqui 2 projetos de teatro no valor de 7,5. 10 projetos de música no valor de 7.400, ó, saiu 2 zeros a mais aí, ó. Não é 7 milhões não, é 7.400. Ó, daí tem um festival de música, né, que o senhor perguntou. Ó, aqui, ó, música autoral, um projeto, né, no valor de 22 mil. Então o senhor consegue se inscrever nessa categoria aí, né, com esse valor. Depois, na hora que a gente chegar lá no anexo 7, que é o modelo de projeto, a gente vai falar como que isso deve ser estruturado, tá? Porque como o proponente é responsável pelo projeto, no seu caso, né, para você poder fazer a contratação, né, das bandas que vão participar, das coisas que você vai utilizar no seu festival, daí o ideal é que vocês, né, tenham um coordenador que faça um regulamento. Então é esse regulamento que vai estabelecer a forma de participação dessas bandas, dessas cantores. Isso. Todos os profissionais, desde técnico de som, técnico de luz, locação de palco. Assim, quem tiver o interesse, né, de participar no seu festival, como é que eles vão ter acesso a isso? Para onde eles vão ter que mandar o material? Quem é que vai analisar esse material? Então, tudo isso daí, o senhor precisa especificar lá no seu projeto depois. Ah, se pode dar algum prêmio? É que o valor é pouco, né? 22 mil é pouco. Né? Dependendo do valor que você queira dar para fazer locação, não sei se vai ser em espaço. Não, para passar na televisão, não. O festival ele vai ser realizado aqui em Pedreira, não vai? Não, você consegue dar prêmio. Né? Vamos supor, você vai receber esses 22 mil, não vai? Com esses 22 mil, você vai ter que montar toda a estrutura do seu festival. Né? Aonde que ele vai ser realizado?
Então, não sei, você vai precisar conversar com eles. Você tem que ter um local, né? Você tem que ter palco para isso, né? Luz, som. Então, com esse recurso aí, você vai bancar toda a estrutura, né? Tudo isso daí. Se sobrar um dinheiro, vamos supor assim, vou premiar 3 artistas. Primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Vamos supor lá que para o primeiro eu dou, sei lá, R$ 1.500, para o segundo R$ 1.000 e para o terceiro R$ 500. Né? E tudo isso daí vai estar no seu regulamento. Né? Isso daí você pode fazer. Então, você, depois, né, que você tiver com a sua ideia assim mais madura, né, do que você pretende fazer, coloca no papel isso daí, né, e vem aqui e conversa com as pessoas. Caso você tenha alguma dúvida, você fala assim, olha, eu estou querendo fazer isso, isso e isso. Fica bom desse jeito? Se eles falarem que fica bom, daí você pega e inscreve, entendeu? Vamos lá, artesanato. Aí aqui no caso, né, é um projeto de 50 mil, mas que ele tem aí a obrigação, né, de contratar pelo menos 10 expositores, ou seja, cada um deles vai ter R$ 5.000 aí, né, para poder fazer ali, montar a sua estrutura, né, fazer as suas coisas, né. Cultura Negra e Manifestação é um projeto de 25 mil também, né, com a obrigação aí de contratar artistas negros, né, pelo menos 2 aqui ligado à cultura negra. Opa, claro. Hum. Isso, é. Já. Isso. 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 Até porque o modelo de projeto, né, que é disponibilizado para os municípios, ele na verdade ele é bem simples, sabe? Ele não é difícil. Ele é um documento assim básico, sabe? Com informações básicas, não está pedindo nada demais ali, sabe? Então parte da gente mesmo, porque assim, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar que quem vai ler aquilo lá não me conhece. Sabe, às vezes você fala assim, não, mas a pessoa lá da secretaria me conhece, ela sabe o que eu faço. Mas só que não é ela que vai analisar o seu projeto, entendeu? São pareceristas de fora. Então, assim, como é que eu gostaria que essa pessoa lesse o meu projeto? Então, eu tenho que escrever de uma forma que a pessoa entenda. Eu estou escrevendo para uma pessoa que não me conhece. Então, eu tenho que detalhar. Né? Se eu falo que eu vou fazer uma oficina, por exemplo, aonde vai ser feita essa oficina? Né? O local é próprio, é alugado, né? Qual é o número de beneficiados que essa oficina tem? Vão ser uma turma, vão ser 2 turmas, são 10 pessoas, são 20 pessoas. Quem que é o público-alvo? É oficina para criança? Não, é oficina para adulto? Ou é para idoso? Né? Quem que é o público-alvo da sua oficina? Vai ser feita uma vez só por semana? Ou 2? Ou 3? De quantas horas cada uma? 1 hora, meia hora, 40 minutos? Então, assim, você tem que detalhar. Né? A pessoa tem que entender o que você está querendo fazer. Porque senão, se ela não entende o que você está querendo fazer, você dá espaço para ele, com o entendimento, né, que está escrito ali no papel, ele pontuar do jeito que ele acha justo, do jeito que ele entendeu. Né? E não tem como, assim, eu também falo por experiência própria, porque eu também sou contratado para ser parecerista. Inclusive amanhã, eu estou saindo daqui 5 horas da manhã para ir lá para uma cidade perto de Sorocaba fazer isso, fazer parecer de projeto. Então a gente vai passar o dia inteirinho lá analisando o projeto. Então o que eu vou analisar? Eu não conheço ninguém de lá. Eu vou analisar o que chegar na minha mão. Então, se chegar um negócio bem detalhado que eu entenda e que eu não tenha necessidade de tirar ponto, é um projeto que vai ser bem pontuado. Agora, se é um projeto que eu não estou entendendo nada, a pessoa escreve, 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 mas sabe quando escreve e não diz nada? É melhor você escrever 2 linhas, 1 parágrafo bem escrito, mas que fique uma coisa assim, né, que a pessoa entende, do que você escrever um monte, escrever um livro e não fala nada com nada.
sabe? Então, assim, essa é uma dica, né? Porque para vocês pensarem, olha, a pessoa que vai ler meu projeto não me conhece. Então eu tenho que escrever de uma maneira que a pessoa entenda o que eu quero fazer, né? Ó, produção audiovisual, um projeto de 20. Exposição, 2 projetos de 10. Workshop e oficina, 4 de 5. E aqui, ó, tem um detalhe, né? Esse 2.3 aí, onde fala que os projetos, né, eles poderão ser realizados, né, em qualquer ponto da cidade, sendo que é obrigatório pelo menos 20% da execução dele, né, aconteça em áreas periféricas. Na primeira Aldir Blanc que teve, isso não era uma obrigatoriedade, né, isso era uma opção. Agora, o município, né, tem a obrigação de chegar, né, na área periférica, seja ela uma área periférica urbana ou seja uma área periférica rural. Sabe? Então, assim, não tem escolha. É uma obrigação. Então, todo mundo que for contemplado, né, vai ter que beneficiar de alguma forma, né, essa periferia. Né? E geralmente, assim, caso, né, fique uma dúvida, pô, será que aquele bairro lá é periferia ou não é? Daí, assim, se ficar na dúvida, né, chama o pessoal aqui, vem cobrar deles aqui, né? Porque tem um departamento no município, né, que cuida disso daí, né, que faz essa organização, né? E até para vocês também falar, ah, não, lá eu conheço um bairro que é um pouco mais afastado, de repente eu consigo, sabe, levar uma apresentação da minha banda, do meu grupo para lá, fazer alguma coisa, né, alguma ação, né, que vai beneficiar, né, esse público aí da periferia. Então existe essa obrigatoriedade, né? Agora não é mais uma opção, né, ser feito isso daí. Sim. No caso seria a ação, né? Isso é uma coisa assim que é isso é uma coisa que aqui em Pedreira ela não ficou muito bem definida. Poderia ser feito um pouco assim mais clara, né? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que aqui, né, nesse workshop aí, 4 projetos de 5 mil reais. Um deles, né, vamos supor que 20%, né, um deles fosse destinado para a área periférica. Né, se fosse dividido assim, né, acho que ficaria melhor, né, que foi o que a gente fez em Amparo, por exemplo. Né, então vamos supor que 10 projetos de música, 2 é feito para áreas periféricas ou rurais. Daí, ou seja, pode ser o proponente que reside nessa localidade, né, seu beneficiado, ou algum projeto que atenda aquela localidade, mesmo que o proponente não more lá. Né? Então vamos supor, eu moro no centro da cidade, mas o meu projeto de música vai atender uma escola, sei lá, alguma coisa, uma oficina que vai ser feita numa escola lá na periferia. Então eu poderia entrar nessa categoria dos 20%. Né? Daí vai ter que fazer assim, vai ter que ter um remanejamento, né, do valor, daí de repente deslocar o valor de um lugar para o outro, né? Como é que tira esse negócio daqui? É o proponente, por exemplo, você vai concorrer lá, qual que é a sua categoria? Música, né? Vamos supor. Saco, como é que tira esse negócio daqui? Ô, Karina. Karina? Seu janelinha não sai daqui.
Então, vamos supor que na categoria de música ali, ó, são 10 vagas, né? É, não, é você que escolhe. É o proponente que vai escolher aonde que ele vai realizar. Vai ter que ter. Da acessibilidade era 10%, né? Destinado para 10. 10. Ô, Karina, faz favor. Apareceu uma janelinha aqui, ó. Não consigo tirar isso daqui, ó. Sabe mexer nisso? Se eu clicar em saiba mais aqui, será que some esse negócio? Deixa eu ir lá no gerenciador. Foi. Ai, obrigado. Por exemplo, só para complementar, no caso do festival, vai ter 10 apresentações. Se puser 2 apresentações na periferia, beleza. Isso. Ou se não, ele de repente contratar dois profissionais que residam na área periférica. Isso é. Que daí justifica. Isso, que daí justifica, né, que 20% tá ligado a essa área, sabe? Por exemplo, no workshop você chama alguém que mora numa área periférica. Isso, exato, é. Workshop, os 20%. Daí que são as áreas de atuação, né? Vocês que participaram aí da Lei Paulo Gustavo, né? Essa é um pouco diferente, porque você... Oi, pode falar. Não, isso vai... o prazo de inscrição é até o dia 14, né? Até o dia 14 de outubro. Então, até o dia 14 você vai fazer a sua inscrição, né? Isso. Né? A gente já vai chegar lá na parte da inscrição, daí a gente vai falar sobre o que precisa enviar, tudo, tá bom? Então, né, diferente da Paulo Gustavo, que 70%, né, do recurso era destinado a audiovisual, né, até porque o recurso chegou, né, do fundo setorial, né, do audiovisual. Daqui para frente é diferente, né? Agora volta com todos os segmentos de novo, né? Agora não tem mais nenhuma preferência, né, entre um segmento e outro, né? É tudo junto. Então tem todas essas categorias aqui. Aqui é quem pode se inscrever, né, que é o residente e domiciliado, né, em Pedreira, ou cadastrado, né, no CAD de Cultura aqui do município e prestado serviço aqui. Isso eles fazem justamente para limitar, sabe? Não deixar pessoas de fora, né, participar aqui, porque não é justo também, né? Porque assim, se todos os municípios estão recebendo a verba, né, todos os municípios têm o recurso e que vai atender as pessoas ali da sua cidade, né? Então não tem necessidade de deixar pessoas de fora, né, participar aqui, sendo que eles têm lá o recurso deles, né?
Ó, aqui, ó, para vocês tem uma obrigatoriedade, né, que aqui, ó, o 4.6, que para se inscrever o proponente, né, ele precisa estar obrigatoriamente inscrito no CAD Cultura, né, do município. Então, se alguém de vocês não tem esse cadastro ainda, né, entra lá no site do município, né, procura saber a respeito desse cadastro, né, ou caso também tenha alguma dificuldade, vocês procuram a Secretaria de Cultura aqui para ajudarem, sabe, vocês a fazerem esse cadastro aí. Aqui fala que não pode se inscrever. Aqui também tem a questão das cotas, né, que é parecida com a da Lei Paulo Gustavo, né, só diferencia aqui, na verdade, a questão da porcentagem, né, que agora 25% é para pessoas negras, né, 10% indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Então, para cada uma, né, dessas cotas tem um anexo lá que a pessoa precisa assinar também. Então, por exemplo, eu vou participar, né, e eu sou um proponente que vou concorrer a uma cota, por exemplo, de pessoa negra. Então, vai ter uma declaração lá étnico-racial, né, em que eu vou, né, enviar junto à declaração assinada, né, para eles. Por exemplo, o agente público não pode ser proponente, certo? Não. Mas ele pode entrar na contratada, por exemplo, Não é o indicado, sabe? Não é o indicado, porque assim, mesmo ele não recebendo a verba diretamente, ele está sendo beneficiado indiretamente, né, ali. E até pelo seguinte, referente à prestação de contas, né, num primeiro momento, o proponente ele não tem a obrigação de enviar o relatório financeiro, né, do que foi gasto. Ou seja, a prestação de contas é feita a análise do objeto. Então, você fala assim, olha, o que foi seu projeto? Ah, meu projeto foi realizar uma apresentação musical no dia tal, no dia tal. Então, eu consigo comprovar isso através de link, de foto, de vídeo? Consegui comprovar o que eu falei que ia fazer? Consegui. Então, tá bom. Então, está finalizada a prestação de contas. Se por um acaso, né, vocês enviarem esse relatório, né, de execução para a secretaria e eles desconfiarem de alguma coisa ou receber denúncia, né, de outra pessoa falando, ó, o fulano lá falou que ia fazer não sei o que em tal lugar, mas não fez. Então, daí eles vão verificar, né, se o dinheiro foi para a conta do proponente, aonde que o proponente usou esse dinheiro. Daí eles podem solicitar o relatório físico-financeiro. É por isso, né, que... Oi? É por isso, né, que é necessário ter uma conta bancária específica, né, para gerir esse recurso. Né, porque você não vai receber esse dinheiro aí na sua conta pessoal, onde você paga a conta de luz, de água, de internet, de telefone, sabe? Não faz sentido isso. Então, por isso que é aberta uma conta específica, você vai receber esse recurso aí, a conta vai estar zerada, então vai entrar esse recurso. Então, a partir daí, você vai executar seu projeto, vai fazendo os pagamentos e vai, né, pega toda essa documentação, recibo, nota fiscal, né, comprovantes, e vai juntando e guarda para sua segurança, né? Então, assim, é importante ter isso bem organizado para não ter, assim, nenhuma surpresa depois no futuro, né? Porque vocês assinam lá o termo, né, de execução, né, se comprometendo, né, a ter esse é um processo legítimo, né? Porque assim, eu não vou citar cidade nem proponente, mas teve município já que o proponente recebeu o dinheiro, né? Só que assim, era uma pessoa, né, que tinha vício e ele usou 30% desse dinheiro que ele recebeu para consumir, né, parte do vício dele ali. Então assim, deu um problemão isso daí. Deu um problemão. Porque a pessoa tem que responder por isso.
E isso é feito de forma judicial, sabe? Então não é brincadeira. Pode, lógico. Não, pode perguntar. As pessoas que eu for contratar, então, por exemplo, eu vou contratar o técnico de som, por exemplo, certo? Ele tem que obrigatoriamente ser pessoa jurídica, ele emitir nota fiscal, ele pode, CPF, aí você pode, como que ele vai provar que, entendeu? É uma boa pergunta. Um recibo normal, pode, É uma boa pergunta. por exemplo, você vai ter que contratar, né, fazer o seu show, técnico de som, vou contratar ele, por exemplo, como técnico meu de som, né, para fazer o meu show. E aí ele precisa ter uma empresa jurídica, para emitir nota fiscal para mim, ou por... Todo mundo entendeu a pergunta dele? Entendeu, né? Então a gente vai, na hora que a gente chegar lá na montar o nosso projeto, a gente vai ter lá. Eu tenho um produtor, eu tenho um assistente, eu tenho um técnico de som, eu tenho esse fulano, eu tenho esse fulano, esse fulano. Então, quando eu for contratar essa pessoa, ela pode ser pessoa jurídica e ela pode ser pessoa física. Ela pode ser tanto um quanto o outro. Se ela for uma pessoa jurídica, ela vai emitir para mim uma nota fiscal, que é referente ao CNPJ dela. Se for uma pessoa física que não tem a empresa aberta, ela vai emitir para mim um recibo. Né? Um recibo, porque a gente que é o proponente, a gente que responde pelo projeto, a gente tem que ter um comprovante fiscal do que pagou. Pode ser um recibo simples. Pode ser um recibo simples. É. Não, assim, não, sabe, não tem essa necessidade. Inclusive, mas isso também existe uma certa flexibilidade entre os agentes do município com a gestão pública, sabe? Então, assim, não é a minha função aqui falar assim, o que pode e o que não pode. Mas eu posso falar o que eu tenho visto, né? O que tem acontecido. Porque, assim, a prestação de contas que vocês, né, a gente, envia para a secretaria, ela é diferente da prestação de contas que o município envia para a União. Então, assim, se a secretaria falar assim, olha, se você for contratar uma pessoa física, não tem necessidade de fazer um RPA. Pode ser um recibo simples. Porque, assim, é um documento que vai estar assinado ali, né, mas peguem o documento, sabe? Não faça nada sem documento. Por mais amigo que seja, sabe? Você não sabe o dia de amanhã. Hoje ele é seu amigo, mas se amanhã ou depois acontece alguma coisa, a pessoa, né, quer te ferrar, assim, né? Então, assim, você tem documentado. Principalmente quem vai trabalhar com imagem, sabe? Pega um termo de compromisso, sabe? De autorização de imagem, sabe? Porque vai que, né, aconteça lá na frente, fala assim, não autorizei ele a usar a minha imagem, não. Aquela imagem minha que está lá no documentário que ele fez lá, não está autorizado. Eu quero meus direitos. Daí dá problema. Né? Então, assim, se a gente tem isso documentado, não pode falar nada. Falar, não pode usar. Não, você assinou o termo, está aqui, está assinado. Então, eu tenho direito, sim, né, de poder utilizar isso. Sabe? Então, assim, é uma conversa, sabe? Com vocês. Faz uma pastinha lá, deixa guardado. Sabe aquele cupom fiscal? Às vezes a gente pega alguma coisa, né, que tem aquele cupom, ou sei lá, alguma coisa que a tinta, vocês verificarem que a tinta não é muito boa, sei lá, tira alguma foto, sei lá, digitaliza o documento, deixa numa pasta no computador, sabe? Porque às vezes com o tempo, como a gente tem que guardar isso durante 5 anos, às vezes perde a tinta, sei lá, acaba acontecendo. Vai que acontece um acidente e, sei lá, você perde a pasta, ou sei lá, pode acontecer tanta coisa, né? Você molha aquilo lá e perde as folhas, né? De repente tirar uma foto, digitalizar os documentos, né? Cria uma pasta no computador, daí você fica com os dois, né? Fica com o físico e fica com o digital, né? Se tiver um probleminha ali, você tem um backup ali para poder socorrer, né?
Então, o primeiro prazo, né, de inscrição era dia 8, né, mudou para o dia 14. E aqui tem o detalhe aqui, né, sobre como se inscreve. Está aqui, né, falando sobre o envelope, endereço. Oi? Isso. Inscrição, edital, PENAB, coloca, né, a sua área ali, que é aquelas categorias lá de cima que a gente viu, né, que você vai estar participando. Coloca ali o seu nome ou a razão social, né, se você for proponente pessoa jurídica, né, o CPF, o CNPJ e o nome do projeto. É coisa... Opa! E quando o seu projeto, ele abrange várias categorias. Por exemplo, isso do hip hop. O hip hop faz a batalha de rima. Só que não é só a batalha de rima. Tem a dança, que é o break, tem também o grafite, e tem o DJ. Eu acho que a gente quer saber, assim, como que funciona esse aspecto aí. É. Assim, a gente vai fazer um projeto, necessariamente só vai incluir uma coisa, uma categoria. Daí no caso, por exemplo, o seu objetivo geral ali, né, a primeira roupagem sua ali é o hip hop, né? Daí tem os desdobramentos, que é um desdobramento interno, né, que tem dentro do seu projeto. Então, assim, na categoria que você vai inscrever na categoria do hip hop. E lá com o valor disponível, eu não lembro quanto que era, você lembra quanto que era? 25? Então, daí dentro, por exemplo, desses 25 aí, vamos supor que você tenha lá o grafite, daí você pode deixar um dinheirinho lá separado para o grafite. Você vai ter a batalha de rima, daí você vai deixar lá mais um pedacinho ali para rima. Sabe? Vai ter alguma outra a dança, vai deixar ali alguma coisa para dança, entendeu? Tudo dentro desses 25 aí, entendeu? Daí é com vocês, né? Eu não sei como que vocês pretendem fazer isso, né? Você fala assim, uma edição só, ou você vai fazer várias edições do... Daí vocês podem fazer o seguinte, se vocês fazem todos os meses, né? Você pega mais ou menos o quanto você gasta, né, por mês para fazer isso daí você vai ver, né, dentro desse orçamento quantos meses você consegue fazer. Por exemplo, você fala assim, 25 mil eu não consigo fazer o ano inteiro, mas consigo fazer 6 meses, por exemplo. Então você pega e escreve lá, mês 1. Mês 1 eu consigo fazer isso, isso e isso. Mês 2, isso, isso e isso. Daí você detalha ali o custo que você tem. Por exemplo, no mês 1 eu vou fazer o hip hop, o grafite, mais alguma coisa. No mês 2 eu vou mudar um pouco aqui. Vai entrar a dança ou vai entrar alguma outra coisa. Sabe, você vai detalhando isso, entendeu? Não precisa ser necessariamente o ano todo, daí vai de acordo mesmo com o que você consegue fazer, sabe? Você consegue fazer 6 meses, beleza, consegue fazer 3, beleza, consegue fazer 7, 8, entendeu? Uma outra coisa que mudou também, né, numa retificação que foi publicada hoje, é referente a essa letra E aqui, ó, do item 8, que fala assim que todos os documentos, né, de pessoa física e jurídica precisa ser entregue no ato da inscrição. Não vai mais precisar, tá? Então é só... Isso, as certidões. As certidões elas vão ser pedidas então depois, só para quem for selecionado, né? Porque isso daqui era para ter sido, né, corrigido antes de publicar, mas acabou passando e não deu para corrigir, sabe? Acabou ficando aí, mas hoje, né, já foi visto isso e a Karina comentou comigo que já foi publicada já, então não precisa mais, né, juntar tudo isso na inscrição. É só para quem vai selecionado. Mas assim... Mas também fica de sobreaviso, né? Porque assim, caso vocês tenham algum tipo de restrição, né, procura já adiantar isso de alguma forma, né, tentar legalizar, para depois, na hora que chegar lá na habilitação, você falar assim, poxa, mas eu só tenho 5 dias úteis para entregar isso e não vai dar tempo.
Então é bom a gente, né, ver isso com antecedência, né, caso tenha, né, alguma restrição. Mas se não tiver nenhuma restrição, beleza. É só você entrar nos links aqui, você baixa ela assim, em 15 minutos você baixa tudo, né? Mas se por um acaso, né, tiver alguma restrição, é bom já antecipar isso, deixar tudo redondinho para não perder o negócio lá na frente depois, né? Ah, aqui a questão da acessibilidade, aqui tem também acessibilidade. Mas não tem aquela obrigatoriedade dos 10% que teve na Paulo Gustavo. Né? Porque lá era obrigado ter 10%. Nessa daqui não é obrigado. É obrigado que tenha. E a dica é o seguinte: se eu vou executar, né, o meu projeto num local que já tenha acessibilidade, a gente vai deixar informado lá no anexo. Né? Se não tiver, né, vamos supor que eu vou fazer um documentário. Daí eu vou colocar ali que no meu documentário vai ter legenda e vai ter libras, por exemplo. Olha, a gente vê mais do que gostaria, viu? Tem gente que preenche todos os quadradinhos da acessibilidade ali, vai preenchendo. Chega lá na planilha orçamentária, não tem o custo daquilo. Então, assim, se eu falar que eu vou fazer legenda, eu tenho que ter um orçamento para pagar a legenda. Né? Se eu falo que o meu projeto vai ter libras, lá na minha planilha orçamentária tem que ter tem que ter libras lá para poder fazer o pagamento. Não adianta eu falar que eu vou fazer um monte de coisa e depois chega lá, não tem nada na planilha orçamentária, a gente pensa assim, pô, mas o cara falou que ia fazer tudo aquilo lá, vai pagar ele como? Né? Não tem orçamento para pagar acessibilidade. Sabe, às vezes parece uma coisa tão óbvia, só que a gente vê muito disso. Sabe, por exemplo, lá onde eu realizo meu projeto tem espaço para cadeirante, ou eu vou fazer alguma coisa de banheiro adaptado, eu vou colocar placas em braille, sei lá, vou fazer alguma coisa. E chega no orçamento, não tem nada lá, sabe? Daí a pessoa vai... Quer perguntar alguma coisa? Não, então, Tá. é sobre essa linha que você está falando, É. né? Então, por exemplo, vou fazer um jogo dentro do bairro, por exemplo, né? E eu tenho que oferecer toda a infraestrutura, por exemplo, banheiro químico, por exemplo. Né? Se oferece isso. Tem que ter tudo isso daí, né? Não, você tem a opção de escolher o que você vai colocar de acessibilidade, né? Fazendo no bairro, no bairro, em qualquer bairro, não tem nada disso. Só oferecer para a população de ter acesso ao livro. Mas aí você precisa ter uma. Tem que ter um orçamento para Não, sim, pagar ali, né? mas é obrigatório, como por exemplo o banheiro químico, por exemplo. Não, não Na é. praça do bairro tal, por Não, exemplo, que é uma periferia, lá, o bairro tal, tem que ter uma pracinha lá, ó, que legal, entendi. vem toda a população. Mas não tem banheiro, né? Tá numa praça, né? Eu vou ter que oferecer um banheiro químico, por exemplo. Não, isso daí o proponente ele vai, a gente vai ver na relação lá, depois o proponente ele vai escolher, né, o que cabe também dentro do orçamento dele. Isso. Isso, Não tem mais 10%. 10% era na lei Paulo Gustavo. Agora nessa daqui, a acessibilidade ela é obrigatória, só que não é mais 10%. Né? Você pode analisar de acordo com o orçamento que você tem, né, o que você consegue oferecer de acessibilidade. Você fala assim, eu vou, sei lá, receber 10 mil. Com esses 10 mil, o que eu consigo oferecer de acessibilidade? De repente eu consigo contratar um profissional de Libras ali que vai cobrar uma diária minha de, sei lá, R$ 400. Então isso daí está dentro do meu orçamento. Eu tô... Esse profissional pode dar
Pode. Isso é aquilo que eu perguntei lá, não precisa ter nota fiscal. Esse número no 9.1 que fala de pelo menos 5%, então ele não entra. Posso descobrir. Peraí, deixa eu ver aqui. 5% ali, né? Tá falando 5% que tem que ser o mínimo, não é? 9.1? É ali, ó. Eles vão ter pelo menos 5% do valor total do projeto, do monte. Hoje tá 15. Não, isso daqui foi opção de pedreira colocar. Porque não, pela lei não é obrigatório. Né? Porque eu também não tinha visto aqui. 5%. Né? Isso, vai ter que seguir o que está aqui. É. É. 5% do valor total e a acessibilidade eu vejo que é conveniente. Isso. Por exemplo, sei lá, de 10 mil, 5% é R$ 500. Então você vai pegar esses R$ 500 e ver o que eu consigo fazer com esses R$ 500, né? E vai trabalhar com esse recurso. Isso. Isso. Você vai detalhar lá. Lembra daquilo que eu falei lá no começo, porque assim, quem vai ler o seu projeto não te conhece, não conhece o seu projeto, você está escrevendo para um desconhecido. Então, assim, esse desconhecido precisa entender o que você tá querendo fazer. É. Então tem essa questão aí. Aqui tem as etapas do edital, isso daqui a gente pode passar, isso daqui. E ainda pelo valor aqui que Pedreira recebeu, vai ter bastante contemplado, né? Acho que dá mais de 20 projetos. Tem mais do que Amparo. Amparo foram 17. 500 e pouco. É que lá teve assim categoria de 50 mil, né, de 30, de 10 e de 7. Já acabou. Já foi publicada a lista de inscritos, né? E os projetos foram encaminhados agora para os pareceristas. Não, ainda não. O repasse, né, do município para vocês tem que ser feito esse ano, né? E, inclusive tinha saído aqui, eu acho que eu passei, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, no item 8.5, tá vendo? Até 31 de dezembro. Esse daqui foi feita uma retificação também, né? Porque isso daqui era para vocês, né, executar o projeto até dezembro, mas ó, é impraticável, né, isso daqui. Daí foi feita, né, uma retificação e que jogou lá para abril. A gente vai, depois eu abro o documento aqui. E também foi uma decisão assim, porque não poderia deixar muito longo também, porque eu não sei como é que tá aqui, se a Lei Paulo Gustavo tem alguém ainda que vai fazer o ano que vem ou não, mas daí junta com essa daqui, né, de 2024, e virando o ano já chega a verba de 2025. Então, assim, para não acumular tudo, né, e virar uma bagunça, né, então tem que estabelecer algumas metas ali para o negócio não virar uma bola de neve depois, né? Pode. Daí você vai colocar lá.
Isso. Tem, inclusive lá no documento que nós vamos entrar daqui a pouco, tem lá o prazo dele, né? A data que você vai começar e a data que você pretende finalizar ele. Então, por exemplo, você fala assim, eu pretendo iniciar meu projeto, sei lá, dia 20 de janeiro e terminar dia, sei lá, 10 de março. Então você vai colocar lá o período, né, que pode ser encaixado. Daí no caso dos meninos ali, como vai terminar em abril esse daqui, né, vocês podem fazer, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, outubro ainda eu acho que não. Mas novembro, né, se tudo der certo aqui, né, porque a parte burocrática é um pouco chata, né, então assim, como é ano eleitoral, o município tem uma demanda diferenciada, né, é capaz que pode, né, não vou dar certeza, porque pode ser que sim, pode ser que não, mas é que a intenção deles também é que esse dinheiro chegue o mais rápido possível para vocês, né? Deitando, né, o dinheiro com vocês, vocês já conseguem mexer nisso daí, né, e executando o projeto, sabe? Pode. Já porque antes você já vai ter assinado o termo onde indica, né, a conta bancária que vai ser feita a transferência. Então, a partir do momento que o recurso cai na sua conta, significa assim, olha, você já está apto a fazer o projeto. Né? Então, o dinheiro bateu lá na minha conta, fala, já paga, já fala assim, ó, pessoal, o dinheiro caiu aqui, né? Vamos se organizar então para a gente, né, dar início. Então, você já pode começar. Ele se paga, né? Então vamos supor que você é o coordenador do seu projeto. Então, assim, dentro do seu projeto você tem uma função, sei lá, de coordenador ou de produtor. Então você vai se pagar. Então, se você for uma pessoa jurídica, você vai emitir uma nota para você mesmo. Né? E se você for uma pessoa física, você vai assinar um recibo, como se você estivesse recebendo de você mesmo, entendeu? Isso, é. Para você mesma, você é MEI. É MEI. Então, na hora que você entra lá no sistema do MEI, né, que você vai emitir a nota, ali tem uma função escrita assim, ó, tomador não informado. Então, você vai clicar nessa bolinha, anota aí, não informado. Porque se fosse eu, por exemplo, que estivesse tomando um serviço seu, né, você fosse uma prestadora de serviço minha, daí você ia colocar os meus dados na sua nota, porque você ia emitir uma nota para mim. Só que você não está prestando serviço para mim, você está prestando serviço para você. Então o tomador não existe, porque você é a prestadora. Se você coloca a tomadora, na hora que você muda, o sistema não deixa você emitir a nota. Sabe por quê? Porque o sistema fala assim, olha, o CNPJ do tomador é o mesmo do prestador. Daí o sistema não deixa você emitir. Isso, coloca tomador não informado. Daí você vai... Não. Simples Nacional não consegue. E, assim, tem municípios ainda que permitem, né? Mas tem município que não. Daí, no caso, tem que ser recibo. Daí faz um recibo. É. Daí faz um recibo, né? Se auto pagando, né? O sistema não deixa. Ele acusa... Aqui do Paulo Gustavo nós fizemos assim. Deu certo. Colocou o próprio CNPJ dele, o meu, fiz assim, deu certo. No meio, né? Mas para emitir para você mesmo? Dá para fazer desse jeito que eu falei para ela, né? Porque quando a gente... Porque quando a gente entra no sistema, ali já aparece o nosso como se a gente estivesse prestando serviço para alguém, né?
né? Se a gente coloca o nosso CNPJ como tomador e vai para outra página, vai chegar lá no final, ele não deixa você gerar a nota. Você tem que voltar lá na primeira página, você tira o tomador, daí continua. Daí na segunda página, inclusive, né, fica uma sugestão para vocês que emitem nota, né? Vai ter um campo lá de informações complementares. Se você quiser deixar alguma observação ali, você pode, sabe? Não é obrigatório. Você pode escrever assim, olha, o tomador, né, do serviço é o mesmo CNPJ do prestador. Né, você deixa especificado ali que o tomador e o prestador são o mesmo CNPJ. Opa! Caso seja contemplado esse ano, o ano que vem meio que reseta, tem que fazer de novo. De novo, um outro projeto, começa tudo de novo. Aí a verba de ano a ano vai mudando. Vai mudando. Vai mudando de acordo com as audiências que vai ter, porque vai virar o ano, a secretaria vai convocar vocês de novo para ter aquela reunião aqui. Daí vocês vão ver qual que vai ser o saldo desse ano. Fala assim, ó, isso daqui funcionou, isso daqui não funcionou. Eu acho que a gente pode mudar aqui, eu acho que se a gente fizer dessa forma é melhor. Então, assim, a tendência é que cada ano que passe, vai havendo a melhoria, entendeu? Então, assim, é a questão da conversa, né? Então, vocês vão ser convocados de novo, vai ter aquela audiência aqui de novo, né? Daí, de repente, muda um valor aqui, outro ali, né? Às vezes o valor pode aumentar um pouco aqui, diminuir um pouco aqui, daí vai ajustando, entendeu? Mas a proposta é a mesma, né? Fechar os segmentos, né, que vão ser contemplados, os valores, e estimular também, né, de vocês, né, dos artistas, a estar criando novos projetos, né? Apresentando sempre coisa nova. Aqui a assinatura do termo, que vocês vão assinar lá depois. Cadê a página? Sumiu? Aqui não carregou, mas também não, já está no finalzinho. Quer ver? Deixa eu diminuir. Essa daqui, ó, foi a errata que foi publicada hoje no Diário Oficial aqui do município, né, que altera então o prazo de inscrição do dia 8, né, para o dia 14. Né, aí no item 2 também, né, foi corrigido, né, que a execução até 31 de dezembro agora vai até 30 de abril, né, de 2025. E também a exclusão, né, daquelas certidões lá que a gente falou, né, que a letra E do item 8.2. Então, esse documento aqui é o documento que vocês vão enviar. Cadê o... Isso, anexo 8. Deixa eu aumentar aqui. 150 aí tá bom, né? Dá pra ver bem, né? Ô, Karina, por acaso tem um copo de água aí? Opa. Não. Não. Aldir Blanc. Blanc, não. Inclusive, saiu esse ano aqui o marco regulatório, que era um documento que já estava para sair há bastante tempo, né? Foi publicado em
julho, se eu não me engano, que o marco regulatório, ele veda, né, ele proíbe a contrapartida do proponente, né, seja em espécie, em bem, em apresentação. Então, assim, isso foi retirado dos editais, né? Então, não pode mais ter essa questão da contrapartida. Ainda na Lei Rouanet ainda existe, sabe? Você tem que fazer alguma coisa, né? O Paulo Gustavo tinha e era obrigatório, né? Era obrigatório. Mas agora não tem. Tanto é que, deixa eu dar uma olhada nesse documento aqui. Ó, não tem mais. Porque antes ficava aqui, ó, depois da estratégia de divulgação vinha a contrapartida e depois a planilha orçamentária. Tá vendo que não tem mais contrapartida aqui? A contrapartida, ela é uma ação extra, né, que você vai oferecer à comunidade, além daquilo que você propôs a fazer. Então vamos supor, eu sou músico e vou fazer uma apresentação musical. Esse é o objeto principal do meu projeto. Obrigado. Se ela quiser, ela pode, né? Se a pessoa quiser fazer, né, por conta própria, ela pode fazer, né? Quanto a isso daí não tem problema. Então, por exemplo, eu sou músico, vou fazer uma apresentação musical. Então, o que eu posso oferecer, né, como contrapartida, né, sendo uma ação extra? Eu posso propor fazer uma oficina, por exemplo, para crianças de 6 a 10 anos de idade, para uma escola pública, por exemplo. Então, assim, eu pretendo fazer essa oficina para 20 crianças. Então, eu faço essa oficina, é uma ação extra, né, além daquela que eu me propus a fazer, né, que é a apresentação musical. Eu vou fazer essa oficina para as crianças lá. Então, essa ação extra é a contrapartida, né, do projeto. Pode ser um workshop, pode ser uma palestra, né? De repente eu vou fazer um filme documentário, sei lá, sobre a história da cidade de Pedreira. E depois, lá como contrapartida, né, eu vou convocar as pessoas, vou contar para as pessoas como é que foi o processo de produção do meu filme, né? A gente vai fazer um bate-papo, alguma coisa nesse sentido. Então é uma ação extra, né? Eu fiz o filme, mas também fiz a palestra, fiz o encontro, né? Eu fiz a apresentação musical, mas também fiz uma oficina. Então é todas essas ações extra, né, que vai além do projeto são as contrapartidas, né, que beneficia a comunidade de alguma forma. E a contrapartida, né, você pode também prever o custo dela, né, caso ela tenha custo, né, no seu orçamento. Então, se eu vou fazer oficina lá na escola, qual que é o meu custo para fazer isso? Vão ser quantas horas? 6 horas? Então, por 6 horas de trabalho, eu vou cobrar X. Então, esse X também vai estar lá na minha planilha. Né? Porque também não adianta. Às vezes você fala assim, eu vou fazer uma contrapartida, mas eu não previ o custo dela. Então, entende-se que você está doando aquilo, né? Entende-se que você não está cobrando para fazer aquilo. Então, você vai lá de boa vontade, né, e executa a contrapartida, né? Então isso daí é com eles. Porque assim, eu sei que tem uma demanda alta, né, por parte do município para gerar os empenhos, né, pagar o pessoal. Então eu sei que isso entra numa fila. Eu não sei quando que eles vão conseguir enviar isso para o financeiro, né? Então na hora que bate lá no financeiro, né, não é só os empenhos da cultura, lá tem empenho de toda da prefeitura inteira, tá lá, sabe? Da saúde, da segurança pública, do transporte. Ô, Karina, você sabe se até o final de novembro, mais ou menos, o município consegue fazer o pagamento para eles?
É. Então, assim, o interesse deles também é que esse ano aqui não foi só em Pedreira não, sabe? Foi em várias cidades. Muito pela questão das eleições também, teve uma demanda diferenciada, foi mais difícil de trabalhar, sabe? Às vezes acaba priorizando uma coisa a outra. E assim, por mais que a gente tá ali no dia a dia falando com as pessoas, cobrando, porque eu sou chato. E aí, já fez, não fez? Como é que tá? Como é que não tá? Porque eu tenho interesse também, né, de resolver a vida de vocês, né? Então, assim, eles têm bastante trabalho, né? Então, a nossa função ali é ficar em cima para correr. Então, assim, como a gente já tem experiência de anos anteriores, a gente sabe que de repente uma parte ou outra desse processo é um pouco mais demorado. Então, assim, a gente aprende também um pouco de um ano para o outro. Então, assim, na hora que virar o ano, eu não sei quando que eles vão fazer o repasse. Esse ano aqui foi feito em março, se eu não me engano. Então, assim, quando o dinheiro da União cai no município, o município precisa começar a trabalhar, sabe? Não pode deixar o dinheiro parado lá. Daí vai fazer a lei orçamentária anual, vai fazer a adequação desse orçamento. Daí começa, né, para esse dinheiro entrar de fato no município, né, ele ser enquadrado ali, né, dentro do orçamento do município. Daí começa o processo de novo, né? Tem um passo a passo. Então a intenção é que esse processo ele fique cada vez mais curto para que o proponente tenha cada vez mais tempo de execução, né? Para que a parte burocrática fique menor e o espaço de execução fique maior, né? E não o contrário. É porque esse ano, por exemplo, a gente está em outubro, a gente está aqui ainda, está conversando, né? Os projetos vão ser inscritos ainda, vão ser analisados e o pagamento, como a Karina falou, né, previsto para o final de novembro. Então, o ano que vem, né, sabendo, né, dessa burocracia, tentar fazer o pagamento não mais em novembro, mas fazer, sei lá, de repente em junho, julho, sabe, encurtar esse prazo aí para vocês terem mais tempo para fazer também. Isso não necessariamente. Isso daí quem vai definir é você ali que vai, sabe, detalhar isso no seu projeto. Se ele for, de repente, lá em conversa, né, com a pessoa da escola, né, se pode ou não deixar isso aberto para pessoas de fora, se não pode. Isso quem vai decidir é você. Se você quiser fazer só para o público interno, você vai detalhar ali. Não, o projeto, né, vai atender as pessoas aqui dentro. Ou se não vai, daí você também vai detalhar. Olha, vai atender de dentro, mas vai atender de fora também. Né? Então, assim, vai do que você escrever ali. Né? A gente passou por ele ali, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui no item 8. É, 8.4, né? Cada proponente poderá concorrer nesse edital com apenas um projeto. Então, né, então você escolhe, né? Você vai inscrever ele como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Podia. Tem alguns municípios deixando, sabe, inscrever um pelo CPF, um pelo CNPJ, mas assim, sendo contemplado uma única vez.
né? Porque assim, daí abre espaço também para maior número de pessoas serem contempladas, né? E também não ter essa concentração de recurso, né? Porque isso não é interessante para ninguém, sabe? Só para quem é egoísta mesmo, que quer pegar o dinheiro tudo para ele, né? Mas se a pessoa ela tiver um pouco de senso, né? Ela vai ver que existem outras pessoas também que, né, que podem receber esse recurso, né? Então, assim, o ideal é que ele seja distribuído para o maior número de pessoas possível, né? Então, isso que é o interessante da lei, né? Vamos lá, então, para esse anexo 8 aqui. Viu, gente? Vocês dão 2 minutinhos para mim? Só eu vou no banheiro ali e vou pegar um golinho de café, pode ser? 2 minutinhos só? Só tomar um golinho porque...
Vamos lá? Tem? Quer a pausa rapidinho mesmo, só pra. É. Ah, deixa eu ver lá da. O amigo da capoeira é 30 mil. É um projeto de 30 mil. Pode? Pode sim. O ideal é que na hora que você envia o projeto, né, você já tenha mais ou menos o cronograma ali, né? Se por um acaso, né, até porque todo mundo que vai participar ali, né, que vai receber, né, algum cachê, já vai estar na sua planilha. Então, isso, isso, exato. Então você vai ter, sabe, você vai listar ali cada custo que você tem, né, e quanto cada um vai receber. Se por um acaso, sei lá, um dos profissionais não vai mais prestar o serviço e de repente sobrou alguma coisa, daí você fala, daí der, né, para você fazer alguma outra ação, você faz. Né, você faz. Depois você vai justificar isso lá na sua prestação de contas, né? Daí você vai falar assim, olha, eu tinha um recurso para isso daqui, mas não foi usado. Daí você vai falar por que não foi usado. Daí, né, para eu não perder esse dinheiro aqui, né, a gente decidiu fazer tal coisa. Daí você fala, né, o que você vai fazer, entendeu? Porque assim, o interessante não é devolver o dinheiro, né? É que o dinheiro realmente ele seja utilizado, né? A gente não devolve isso daí, a gente cria uma outra ação, né? De repente um profissional não pode, outro pode, sabe? A gente vai, né, fazendo uma adequação disso daí. Esse daqui, então, é o anexo 8, que é o projeto propriamente dito. Então, tudo que nós falamos até agora, na teoria, é nesse documento que a gente vai escrever. É aqui que a gente vai escrever, né, o nosso projeto. A pessoa que vai analisar, é isso daqui que ela vai analisar. Né? É esse arquivo que ele vai abrir lá, vai ver o nome aqui, ó, Gustavo, tal, tal, tal. Categoria, música. Vou fazer aonde? Na área central ou no bairro? Né? Se é na periferia, né? Em qual bairro eu vou fazer? Vai colocar aqui. Pode ser executado em duas partes do bairro. Pode. Ali eu posso ter os dois executar em duas etapas. Pode, você pode fazer isso. Pode fazer. Desde que a área da periferia seja pelo menos de 20%, né, do valor que você vai receber. Né? Então, no seu caso, que é 30 mil, Praticamente 100%. é, No caso aí do proponente que mora na periferia, justifica isso. justifica aí. Por exemplo, ele vai fazer no bairro, né, ele pode colocar aqui. Não, por exemplo, na área central, mas ele mora na periferia. Não, aqui é o local de execução, é onde ele vai executar. Vai fazer a justificativa do 20%. Você falou que podia ser o proponente que morasse. Isso, o proponente que mora no. Aqui, ó. O ideal seria colocar aqui em cima já.
Né? Se você indicou o bairro, né, qual será o bairro, né, você coloca. E nesse espaço em branco aqui você coloca, né, o... Daí todo projeto tem um nome, né? Daí você vai colocar o... Como é que é? Não entendi. Essa folha vai estar dentro do envelope. Só o nome dele. Qual é o nome dele? Do seu projeto? Ele tem nome ou não? Releituras. Então é isso que vai estar aqui. Nome do projeto, Releituras. É só isso. É só isso. Né? Por exemplo, se é uma dupla sertaneja, Tonico e Tinoco, apresenta. Esse é o nome do projeto. Data de início, quando que vai começar? Daí você vai colocar aqui, 10 de janeiro de 2025 a 20 de fevereiro de 2025. Isso é a data. Assim, é uma previsão, né? Não é assim exato, tanto é que está escrito previsão lá. Né? A data que você prevê ali começar é a data que você prevê terminar. Você coloca ali. Aqui na descrição é onde vocês vão detalhar tudo. É aqui que vai entrar todo o detalhamento. Aonde vai ser feito, como, né? Quem vai participar, quem não vai. Né? Se for a questão das oficinas lá que a gente deu exemplo no começo, né? Onde que vai ser feito, quantas pessoas vão ser beneficiadas, se qual é a carga horária, né? Se vai ser uma vez por semana, duas, né? De quantos minutos cada uma, tudo isso vai estar na descrição. Então aqui é um texto mesmo, é uma história que você vai contar, né, sobre o seu projeto, lembrando que quem vai ler não te conhece, então você tem que escrever de uma forma que a pessoa entenda o que você quer fazer, né? Então, assim, aí entra também um pouco da criatividade, né, da pessoa, né, em tentar explicar da maneira mais... e não dizer nada, né? Você fala e não fala nada. Então, assim, se eu vou fazer uma apresentação musical, uma apresentação de dança, aonde que eu vou fazer? Eu vou fazer no lugar X, a minha companhia é formada por tantas pessoas, o nosso espetáculo tem duração de 1h30, o texto é esse, a sinopse é essa, sabe? É bem detalhadinho. Não vai ter, por exemplo, cobrança de ingresso, vai ser gratuito, o horário de apresentação vai ser às 19 horas, vai ser às 20 horas. Eu vou fazer isso quantas vezes? Uma vez só? 2, 3, 4, 5 apresentações? Então é tudo aqui, é na descrição é que a gente vai detalhar tudo que a gente pretende fazer. Então assim, não tenha medo de escrever, mas também não precisa escrever né, muito, que às vezes coisas supérfluas assim que às vezes não tem, né, não tem muita importância. Daí aqui nos objetivos, a Priscila pode até eu falo com ela depois, né, dar alguns exemplos, né. Por exemplo, o objetivo geralmente ele é dividido em objetivo geral e objetivos específicos, né. Para quem já está acostumado, né, a inscrever projeto, né, sabe que é feito dessa forma. Então, por exemplo, eu vou fazer essa apresentação musical minha aí. Então, o objetivo geral do meu projeto é realizar uma apresentação musical no lugar X para 1.500 pessoas. Esse é o objetivo geral. E qual que é o objetivo específico? O objetivo específico é estimular, por exemplo, o mercado da música local, é fomentar a classe artística, sabe? Você vai criar, né, os específicos ali.
Depois eu peço para a Priscila dar uma... Oi? O verbo que você usa ali, ele não tem assim muita importância, né? É mais o que você vai fazer mesmo, né? Então, por exemplo, no específico, O que eu entendo, assim, geral, é assim, melhorar a cultura local, o específico, que você descreve que vai fazer. não, é o contrário. É o contrário. Né? Por exemplo, sei lá, vamos falar de um filme. Né? O objetivo geral é realizar a gravação de um documentário de, sei lá, de 40 minutos do gênero comédia. Esse é o objetivo geral, é o grandão, né? E o objetivo específico, né? O que eu faço? Né? Eu vou estimular, né? Eu vou preservar né? o segmento do audiovisual. Eu vou oferecer, por exemplo, de repente você vai fazer alguma oficina, se você não vai. Tudo isso são pequenos objetivos que está dentro do grandão, né? Que é o objetivo geral. Existem alguns verbos assim que as pessoas usam também para, né, que é verbo-chave, assim, por exemplo, preservar, fomentar, que mais? Tem enriquecer, sabe? Daí tem até peço para Priscila semana que vem deixar alguma coisa reservada assim para vocês que pode ajudar de repente na elaboração do texto ali, né? Ficar mais fácil. Daí aqui, ó, porque o seu projeto deveria ser escolhido. Aqui é o momento que você vai defender o seu projeto. Né? Por que o parecerista deve escolher o seu projeto e não o do fulano? Aqui você vai ter que defender o seu projeto. Então, assim, quais são as diferenças que o meu projeto tem? E você vai ver, aqui onde eu quero executar, por exemplo, o meu projeto, não tem ninguém que faça isso aqui. Então você vai falar, olha, o meu projeto deve ser escolhido, né, porque aqui não tem ninguém que faça isso, porque aqui eu vou conseguir beneficiar tantas pessoas, sabe? É uma defesa mesmo, você vai defender o seu projeto ali, né, para a pessoa ver que realmente o seu projeto ele né, faz sentido e que você sabe exatamente o que você está querendo fazer. Né? É uma defesa, você vai defender ali por que ele tem que ser escolhido. Sabe? Então aqui assim também não precisa economizar, sabe? Se tiver que escrever um pouquinho a mais, escreve. Se tiver que contar um pouco, por exemplo, do segmento que você atua, né? Vamos supor no caso da música, você pode falar que a música ela está muito centralizada em tais lugares, e em tais lugares ela não está. Né? Você vai defendendo a sua ideia. De repente você vai, sei lá, o gênero musical que você toca, né? Ele não é bem aceito em algum lugar ou em outro local, ou ele poderia ser melhor divulgado, sabe? Então você vai criando ali justificativas, né? Pelo motivo que o seu projeto deve ser escolhido. Inclusive, né, se vocês quiserem fazer um teste, porque vocês têm acesso a esse documento que foi publicado lá no site da prefeitura, sabe? Faça dessa semana aqui para quarta-feira que vem, tipo um esboço, um rascunho, sei lá, faça em casa ali, faça um pouquinho por dia. Daí na semana que vem, né, vocês podem trazer essas ideias, né? Falar assim, Priscila, eu coloquei isso daqui, você acha que tá legal, que não tá? Posso mudar isso, posso mudar aquilo? Sabe, eu acho que seria interessante também fazer esse exercício, né? E aí eu vou falar uma coisa, daqui a pouco eu falo. E é público-alvo. Quem que é meu público-alvo? São pessoas de todas as idades ou não? São adultos só? São crianças? São idosos? Ou são crianças, adultos e idosos?
Daí você vai descrever aqui, né, quem que é meu público-alvo. Também é uma coisa simples. E aqui entra aquela questão da acessibilidade que a gente estava falando. Porque aqui já tem as opções, né, para colocar o X aqui, tá vendo? Você vai colocando um X aqui. Coloca X, X, X. Só que daí lá embaixo, depois no orçamento, ó, aqui, tá vendo? Ó, tem Libras, tem Braille, tem legenda, tem audiodescrição. Então, para cada item desse que você vai fazer no X, você vai ter um custo com isso, né? Então, assim, esse custo ele vai ter que estar lá no orçamento depois. Às vezes o local já tem algumas dessas acessibilidades que eu não preciso estar contratando. Sim. Eu coloco o X aí também, mesmo que você já tiver no local, ou eu coloco. Não, você pode colocar, daí tá vendo essa observação aqui, ó. Caso o local já ofereça alguma medida de acessibilidade, especifique aqui os itens disponíveis. Isso, é. Isso. Daí se tiver, você fala assim, de repente você vai fazer alguma coisa no... Sei lá, tem... no lugar que já tem acessibilidade, por exemplo, já tem rampa, já tem tudo, você fala assim, o local já tem rampa, já tem banheiro adaptado, já tem local para isso, já tem aquilo. Isso, daí coloca aí na observação. Os 5%, exato. Os 5% ele tem que ser mantido, né? Aqui na ficha técnica são os profissionais que vão trabalhar junto com vocês durante o projeto. Então ali, se eu tenho um assistente, eu tenho um cinegrafista, eu tenho, sei lá, tenho um músico, tenho o coordenador do projeto, é tudo aqui que vai entrar. Então eu vou relacionar aqui o nome de todas as pessoas, a função que cada um tem, né, se é músico, assistente, produtor, roteirista, dançarino, cantor, instrumentista, sei lá, seja o que for, né? Você vai relacionar, coloca aqui o documento, né, da pessoa. Isso daqui é uma coisa assim, é simples também de fazer, né? Vocês que já têm mais ou menos em mente aí que vocês pretendem fazer, acho que vocês já devem ter também ideia, né, das pessoas que vão trabalhar com vocês, né? Então é aqui que vai entrar o nome desse pessoal aí. Aqui é o cronograma de execução. Lá em cima, na previsão, né, a gente tem a data de início e a data fim. Entre a data início e a data fim, né, existe esse cronograma aqui. Então, assim, por exemplo, a pré-produção, né, eu vou convocar as pessoas aqui para uma reunião, para a gente ver, para dar início ao projeto. De repente, essa pré-produção dura pouco tempo, sei lá, dura uma semana, dura 10 dias. E você vai contar ali, nós vamos fazer isso, ou de repente você vai contratar um design para fazer a identidade visual do seu projeto, ou você vai contratar uma assessoria de imprensa para fazer a comunicação do projeto, né? É aí na pré-produção que você vai colocar. A produção é a realização do projeto propriamente dito, né? Aquilo que você se propôs a fazer. Então, aquilo ali é a produção. É a apresentação musical, o espetáculo do teatro, né? Por exemplo, a batalha de rima, isso é a produção. E a pós-produção é onde vai ter a organização dos documentos, eles vão verificar se tudo o que foi planejado foi executado. Daí você deixa ali, sei lá, 30 dias, né, para organizar tudo, para poder fazer a sua prestação de contas depois. Isso, põe aí. Então, assim, em relação a... Isso daqui é só um exemplo, tá? Isso daqui você não precisa seguir, não. Isso daqui vocês vão apagar e vão colocar... Né, vão colocar né, do jeito que atende o projeto de vocês. Isso, mais ou menos. Não precisa ser exato. Sabe? Dentro daquela previsão grandona, né, você vai colocar ali.
do Isso, dentro daquela grandona, daquela previsão, é como se essa parte grandona fosse dividida em 3 pedaços, né? Pré-produção, produção e pós-produção, né? Que vai da data início até a data fim, né? Que seria o projeto, como se você pegasse ali tudo naquele tempo e dividisse em 3 partes. Na pós, depende. Se for um filme documentário, por exemplo, na pós-produção você vai fazer a edição do filme, você vai colocar legenda, né? Você vai organizar os documentos, né? Uma organização mesmo assim dos documentos, para fazer a sua prestação de contas depois, né? Você vai juntar, vai analisar ali, ver se foi todo mundo pago, se não foi, verificação, né, dos documentos, tudo, né? Audiodescrição também, por exemplo, entra na pós-produção. Daí vai tudo na pós. Lembrando também que esse modelo de projeto aqui, ele foi disponibilizado pelo MINC, né, pelo Ministério da Cultura. Não foi uma coisa inventada pelo município, né? Tanto é que esse padrão aí ele é usado na maioria dos municípios, né? Tem um ou outro que muda alguma coisa, mas assim, a parte, o grosso assim é igual, tá? Então assim, você vai fazer divulgação como? Né? Vai fazer rede social? Hoje em dia tudo, né, a maioria é digital, né? Instagram, Facebook, TikTok. Se por um acaso você for fazer alguma ação paga, daí você tem que... Se você for fazer, por exemplo, um impulsionamento, tem um custo. Desse custo também tem que ir lá para a planilha. Agora, se você for fazer só uma divulgação gratuita, daí não tem custo, né? Daí não precisa colocar no orçamento. For fazer, sei lá, assessoria de imprensa, de repente um jornal local, uma revista local, uma TV local, né? Ver se tem custo, se não tem. Se tiver, vai por orçamento. Se não tiver, né, é gratuito. A maioria das pessoas, assim, é difícil ter divulgação paga, sabe? É um ou outro que eu vi, assim, mas muito pouco, sabe? A maioria é tudo gratuito mesmo. Instagram, Facebook, TikTok, né? E aqui é a planilha, né? Então, assim, todas as pessoas que a gente colocou ali na ficha técnica. Então, por exemplo, ali eu tinha um produtor, eu tenho um cinegrafista, tenho um músico, tenho o assistente de produção, tem todo mundo ali que vai trabalhar comigo. Então, agora é o momento onde eu vou especificar, né, essa galera aqui. Então, aqui é no orçamento, né? Todo o pessoal da minha ficha técnica tem que estar aqui. O produtor, o coordenador, o cenógrafo, o assistente, vai estar todo mundo aqui. E cada um tem o seu valor, né? Tem o valor unitário, tem o valor total. Se vocês tiverem dúvida na hora de preencher isso daqui, também pode fazer um exercício em casa, né? Caso, né, vocês tenham interesse também, né? Traz para o encontro da semana que vem também, que a Priscila pode dar uma força nisso. E aqui no exemplo, tem até acessibilidade aqui, que é para a gente não esquecer dela, né? A gente falar que vai fazer as coisas lá de acessibilidade e daí chegar aqui no orçamento não tenha o custo aqui para pagar, né, o que eu quero fazer lá. Então, isso daqui você pode é isso, daí você justifica depois. Porque aqui na planilha é legal você ter, por exemplo, assim, músico, sei lá, de repente você pode até colocar o nome da pessoa aqui. Coloca o nome deles, ou músico 1, músico 2, músico 3, porque para cada músico você vai fazer um pagamento, né? Você não vai fazer um pagamento só.
Você vai fazer um pagamento para um pagamento para outro, um pagamento para outro. Então, cada saída de dinheiro, né, precisa estar em uma linha aqui. Não necessariamente, né? Se você está prevendo o músico, você vai colocar na sua... você pode deixar justificado aqui, vamos supor, na ficha técnica, que você tem intenção de contratar uma pessoa, mas você não sabe quem que é ainda. Então você não tem como colocar o nome da pessoa aqui. Só que você precisa prever esse custo, porque vai existir uma pessoa, né? Você só não sabe quem é ainda. Então aqui na ficha técnica você não coloca o nome dela, porque você não sabe quem que é, mas aqui no orçamento você coloca. No orçamento eu vou ter um músico lá, músico que vai receber, sei lá, R$ 500. Então ele precisa estar aqui. Não, daí não precisa. Daí você vai colocar, porque lá na... Isso. Daí lá na sua prestação de contas tem um item lá que fala sobre isso, né? Quem é que participou do seu projeto? Daí você vai falar, ó, eu participei, o fulano participou, mas não sei quem participou. Vai relacionar as pessoas lá, tá? Gente, é isso. Deixa eu passar o anexo que ele pediu, é referente aos critérios de avaliação. Isso daqui é importante. Que é esse daqui, ó. Isso daqui é o que os pareceristas vão analisar do projeto de vocês. Então, isso daqui são os critérios, né? Tem uma planilha lá na frente, né, do parecerista, ele vai ver lá a qualidade do projeto. O projeto é bom, não é? Né? Tá bem detalhado o projeto, faz sentido, né? O que ele está querendo fazer, né, em relação ao que ele está, né, pedindo, ao quanto custa, como ele quer fazer, tá tudo legal? Beleza. Vai ter nota de 0 a 10. Relevância para o município. O projeto é relevante? Daí cada parecerista, né, vai ter um olhar sobre o que ele está lendo, né, do projeto de vocês, né? Ele tem os aspectos de integração, né? Porque isso daqui é importante. Isso daqui também veio lá do MINC pelo seguinte, porque às vezes a gente pensa em fazer um projeto para atender um público muito restrito. É diferente de eu fazer um projeto, por exemplo, num espaço público, onde essa integração, esse aspecto de integração, ela é para todo mundo. Sabe, às vezes a pessoa que está ali, que nem sabe que você existe, às vezes você está executando ali, mas a pessoa para ali só para ver o que está acontecendo, sabe? Então, assim, tem um aspecto de integração interessante. Então, também isso é avaliado, né, de 0 a 10 pontos. Né, a coerência da planilha orçamentária, né, vai ser analisado. Pô, ele está querendo fazer isso e está pedindo isso. Ele vai analisar toda essa relação que vocês descreveram ali na planilha, ver se faz sentido, porque o parecerista ele tem conhecimento do valor que é praticado no mercado, né? Ver se faz sentido ali que você está querendo gastar com isso, gastar com aquilo, né? Não vai colocar ali que você vai comprar água, vai gastar R$ 50 no copo de água, né? Então, assim, né, tem que ter uma coerência ali na planilha entre o que você quer fazer e quanto você vai gastar para fazer. Né, o plano de divulgação é a mesma coisa. Né, a compatibilidade da ficha técnica, né, isso é importante também, né, porque cada projeto tem um tipo de demanda, né? Então, assim, o que é necessário para fazer um projeto de música, um espetáculo?
é necessário eu ter um produtor, um assistente, é necessário eu ter um figurinista, um técnico de som, um técnico de luz. Né? Para um projeto ser bem feito, de repente seria interessante eu ter esses profissionais. Deixa eu ver se o proponente colocou esses profissionais aqui. Ele vai ver lá, pô, tá querendo fazer uma peça de teatro, mas não tem ninguém. Pode falar. Você quer saber a pontuação máxima? Isso aqui, ó, aqui, se eu não me engano, são 3 pareceristas, né? Então, são 70 pontos para cada um. Então, o projeto, né, se ele tiver pontuação máxima, ele vai ter 210 pontos. Né? Essa é a pontuação máxima que o projeto pode ter. Né? Então, por exemplo, essa questão da ficha técnica que eu estava falando aí. Eu vou fazer esse espetáculo aí, mas eu vejo lá na ficha técnica que não tem ninguém lá. A pessoa só colocou ele e mais uma pessoa. Daí eu vou ficar, pô, uma pessoa quer realizar um espetáculo, uma peça com 2 pessoas só, ele não vai conseguir fazer isso, e fica meio incoerente, sabe? É a mesma coisa lá que você colocar a batalha de rima lá de uma pessoa, não faz sentido, né? Então tem que ter uma equipe ali, né? Então é analisada essa coerência, né? E também essa trajetória artística é o currículo do proponente, né? Que na hora que você for fazer a sua inscrição, né, você precisa, né, colocar ali o seu currículo. E assim, e tem vários casos assim que chega a ser engraçado. Não deveria, mas chega a ser engraçado. Porque, olha, eu analisei nesses últimos anos, não, só de Paulo Gustavo, eu analisei mais de 480 projetos. Só eu. Então, assim, tem pessoas que escrevem um determinado projeto, sei lá, vou dar o exemplo da música, assim, que é mais comum. Mas você chega lá no currículo da pessoa, a pessoa não fez nada na área da música até hoje. A pessoa coloca no currículo dela que ela trabalha num posto de gasolina, que ela foi servente disso, ou que ele trabalha vendedor de uma loja. Então, assim, para quem recebe isso preocupa, porque assim, se o proponente não tem experiência na área, como é que ele vai executar isso, ele vai gerir esse negócio financeiramente? Sabe, se ele não tem currículo na área. Então, isso daí conta ponto também. É diferente, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer meu projeto lá de batalha. Pô, mas eu faço isso já há 3, 4 anos. Eu já fiz isso daí umas 50 vezes. Né? Eu já produzi evento lá várias vezes. Né? Ou se eu vou tocar, eu já toco há sei lá, 5 anos, 10 anos. Sabe? Você tem um histórico, você tem um currículo, né, para apresentar. Então isso daí também conta na hora da avaliação ali para o proponente ele não perder ponto. Né? Porque assim, falar sincero, cara, quando eu tô fazendo análise de projeto, eu sou uma mãe, viu? Porque assim, eu procuro no máximo não tirar ponto, sabe? Eu tiro ponto só se tiver, assim, um critério que precise tirar mesmo, sabe? Porque se não tiver, cara, eu tento de alguma forma entender, sabe? Mas quando não tem jeito, cara, daí não dá, sabe? Daí tem que ser criterioso mesmo, porque a gente sabe que é uma concorrência, né? Então, assim, a gente tem que ser justo também com aqueles que têm a experiência, com aqueles que apresentaram um projeto melhor, né? Com aqueles que foram, né, mais coerentes entre o que está pretendendo fazer, o que vai gastar, a equipe técnica. Você vê, não, pô, o cara apresentou uma equipe aqui de 8, 9 pessoas, as pessoas são capacitadas, sabe? Então, tudo isso é. Eu acho que tem até aqui, tá falando aqui, ó, quer ver? Serão considerados aptos projetos que receberem nota final igual ou superior a 35 pontos.
Ah, cara, mas é impossível, viu? Por experiência própria, assim, se o máximo é 210, os projetos vão ficar assim, ó. Eu vou até antecipar já para vocês. Os primeiros vão ser os de 210 pontos. Daí vão ter outros ali de 207, 205, 198, 190. Sabe, os menos pontuados, por exemplo, se não conseguir apresentar assim, um projeto for muito ruim, né? Tipo 170, 160, mas 35 não, cara. 35 é 35 não, 35 daí é projeto assim. A pessoa entregou o envelope em branco lá, né? Não escreveu nada, né? Então, assim, quando vocês, né, chegarem em casa depois, né, quiserem reler isso daqui, porque daí vocês ficam na cabeça, né? Pô, o cara vai analisar minha ficha técnica, vai analisar meu currículo, vai analisar minha divulgação, orçamento, daí vai ver se ele tem relevância, né, para o cenário do município. Então você já vai escrever o seu projeto com isso daqui na cabeça, né? Então, assim, que a dúvida sua, né, por exemplo, se algum desses critérios aqui for zerado, o projeto é desclassificado. Aqui, ó, no 1, tá vendo aqui, ó? Receberem nota 0 em qualquer um desses critérios aqui, o projeto é desclassificado. É difícil, tá? Já vou antecipar que é difícil, né? Dessa experiência que eu tive aí nos últimos anos, é bastante difícil tirar 0. Mas eu já dei 0. Assim, pouquíssimas vezes, mas eu já tive que dar 0. Por exemplo, num caso desse daí de proponente, né? Propor um projeto muito detalhado, muito específico, e não tem currículo para fazer isso, sabe? É um currículo totalmente contrário, sabe? O rapaz quer fazer um espetáculo de teatro, mas ele sabe? Mestre Cuca, né? Fez gastronomia, e, sabe? Então, assim, são coisas completamente opostas, né? Então a gente vê que, pô, não dá para passar, né? Por mais que a gente tenha uma flexibilidade, a gente queira ajudar, mas tem coisa que infelizmente não dá. Beleza? Foi? Então é liberar vocês aí também, por ser que vocês devem estar cansados, querendo ir para casa, descansar. E eu essa noite aqui eu vou acordar às 4 horas da manhã para pegar a estrada, então olha só, vou dormir pouquinho. Obrigado. Eu vou dormir pouco porque é Gustavo, né?